Bem, boa tarde a todos. Uma grande honra estar aqui apresentando um projeto da Corregedoria do Tribunal da 15ª Região, denominado de e-apoio. Vamos ver do que se trata. Bem, o e-apoio, como o próprio nome diz, faz parte da era digital que nós estamos vivenciando e tem como foco o processo judicial eletrônico. Como vimos aqui ao longo das palestras, a forma de trabalhar mudou, a forma de se relacionar com as partes, com os processos mudou. Então, toda essa mudança impacta na própria mobilidade do trabalho, na forma como esse trabalho hoje está sendo realizado. A ideia, o objetivo do projeto é uma otimização, tanto para a administração pública como para o jurisdicionado. E aqui eu vou só fazer um parênteses, porque nós vimos algumas propostas de capacitação para o PJE, de treinamento, de assessoria, e a 15ª ela já está numa fase de identificar os problemas pós-implantação do PJE. Então, nós já temos mapeados algumas situações que impactaram na primeira instância e que estão causando congestionamento no trâmite do PJE. Então, por conta disso, esse nosso objetivo de otimização para a administração e para o jurisdicionado. A 15ª tem um relatório que é gerado mensalmente, que nós chamamos de mapeamento global de desempenho. Eu vou falar rapidamente sobre ele, porque ele é a base do desenvolvimento do e-apoio. Ele é chamado com a sigla de MGD, e, na verdade, ele nada mais é que um leitor de cenários. Ele, a partir de variáveis absolutas e relativas que computam congestionamento na execução, congestionamento no conhecimento, acervo, prazo médio, ele gera um relatório de todas as varas, de toda a movimentação da 15ª, que é analisado pela Corregedoria por diversos setores do tribunal. Principalmente, o MGD ele não é um foco de cobrança da primeira instância. Ele é um instrumento, ele é uma ferramenta para orientar as ações da instituição. E a partir de que forma? A partir de que nós mapeamos que varas com as mesmas dificuldades, com a mesma força de trabalho, ela obtém resultados diferentes. Então, a partir daí, é feita uma análise para que se chegue a uma conclusão por que esse resultado é diferente. E, então, temos uma ação institucional para tentar resolver esses problemas. O indicador geral. No final desse relatório, nós temos o indicador geral da vara, que é o produto encontrado entre o índice de produtividade e o de força de trabalho. E, nesse sentido, é o diferencial desse relatório da 15ª Região. Ele não considera apenas o IPC, ele não considera apenas a produtividade da vara. Ele considera também a produtividade, tendo em conta a força de trabalho que aquela vara dispõe. E talvez nós tenhamos tido essa iniciativa por conta do déficit histórico que a 15ª Região tem de servidores. Ela já foi criada, né, com um déficit a partir da 2ª Região, e esse déficit permanece até hoje. Até hoje nós não conseguimos votações completas em nenhum lugar. E quando nós apurávamos apenas a produtividade da vara, o que nós encontrávamos? Uma pressão exacerbada em cima do gestor, em cima da unidade, e sem que ela tivesse condições de dar conta daquele resultado, porque ela não tem efetivamente servidores. Então, os diferenciais é o comparativo, varas com a mesma demanda e força de trabalho real. E por que força de trabalho real? Porque eu considero, inclusive, as ausências, as férias, os afastamentos. Então, tudo isso é computado através do nosso Cronos, né, que lista esses afastamentos, e eu tenho a força de trabalho real naquela vara, naquele momento. Então, eu faço um comparativo final entre as varas com a mesma demanda processual e essa mesma demanda. O que nós usamos? A resolução 63, então, aquelas varas de 700 a 1.000, de 1.000 a 1.500, essas variáveis, e a força de trabalho real da vara.
Sumiu? Voltou. Eu acho que vocês não vão ter condições de ver muito de pertinho. Aqui é uma das nossas folhas de mapeamento global. Eu tenho congestionamento no conhecimento, na execução de incidentes processuais, de processamento de recursos. Aí eu tenho vazão processual, média de tempo entre ajuizamento e o arquivamento do processo, os pendentes de solução, acervo, balanço de cartas precatórias. Aí eu vou ter aqui o índice de produtividade da vara, ele aparece aqui. Aí eu considero a força de trabalho e, com base nesses índices, eu considero um índice geral. Então, aqui eu tenho a cor vermelha para a vara, que tem, apesar de 80% de servidores, ela tem uma produtividade muito baixa, ela tem que ser alvo da ação da instituição, alguma coisa acontece aqui. E eu tenho a vara aqui com a mesma força de trabalho, a vazão processual dela é de 51%, então ela tem um índice geral muito bom, ela é verde para nós. Então, essas cores identificam a performance da vara, considerando produtividade e força de trabalho. E aqui eu tenho uma situação que é uma novidade aqui, que é o cartãozinho vermelho, que são varas que, apesar da produtividade estar muito ruim, ela acaba ficando não no vermelho, mas no amarelo por conta da força de trabalho dela. Ela tem uma força de trabalho reduzida. Então, ela fica numa cor diferenciada. O e-apoio como ação institucional, com base nesse relatório. A Corregedoria coordena a atuação do e-apoio com base nesses dados do MGD. Índice de força de trabalho identifica a sobrecarga, com base na portaria da nossa Corregedoria 17/2014 e resolução do Conselho Superior da Justiça do Trabalho 63/2010. Ou após a pactuação de um termo de ajuste de gestão. São duas hipóteses em que a Corregedoria vai atuar com o projeto e-apoio. Quando o índice da força de trabalho apresenta-se com sobrecarga, ou quando, após realizada um ajuste com a unidade, com os gestores da unidade, chega-se à conclusão que aquela unidade precisa do e-apoio. O e-apoio tem como foco ser um paliativo. Como eu disse, a 15ª ela tem um histórico de déficit de funcionários e ela tem como foco ser um paliativo, não a solução, para o déficit de servidores. Ela possibilita a flexibilização de trabalho, a superação do paradigma da lotação do servidor, isso com base, inclusive, na regulação já feita pelo TST do trabalho à distância. Ok? A força de trabalho. Como é que nós obtemos essa força de trabalho se nós já temos problemas com relação à lotação dos servidores? Nós fazemos uma enquete, via online, dizendo que precisamos de apoio à primeira instância, o servidor indica o nome, a unidade de lotação e se ele teria interesse em compor a equipe de apoio às unidades judiciárias de primeira instância. Ou seja, ele não se desloca da sua unidade, ele permanece na sua unidade de origem e vai, a partir dessa enquete, participar ou não desse projeto. O diagnóstico processual das varas. Os servidores da Corregedoria mapeiam os dados dos processos eletrônicos da unidade. Os próprios servidores verificam quais são, através das caixinhas, do mapeamento do processo judicial eletrônico, quais são os dados que efetivamente aquela unidade apresenta e que seriam indicadores de um congestionamento indevido ou de inconsistências. Então, isso é feito por servidores da Corregedoria. A partir daí é feita uma reunião com o trio gerencial, porque nós acreditamos que isso não pode ser entendido, e não é, pela Corregedoria não é, e não pode ser entendido pelos servidores como um mutirão. Nós não vamos fazer um mutirão à distância. Nós vamos fazer um trabalho de alinhamento de procedimento, de identificação de causas e de problemas e de soluções. Então, o alinhamento com o trio gerencial, que a gente chama, que seria o diretor e os assistentes, eles se reúnem e elaboram em conjunto um plano de ação para sanar esses problemas. E aí nós utilizamos o método 5H1H, o que vai ser feito, como, onde, quando, por quê e quem. E isso é feito através de um detalhamento e realmente de um plano de ação que passa a ordenar esse projeto.
Depois, é feita uma reunião com a equipe que vai participar desse projeto à distância para verificar os passos e as ações que vão ser feitas. E qual é o objetivo? Garantir que todos estejam alinhados com relação ao que deve ser realmente feito e ao que deve ser priorizado. A realização do trabalho, ela vai importar em tramitação de processos eletrônicos, saneamento de banco de dados, implementação de rotinas otimizadas de procedimento de trabalho e processo de trabalho. Ações posteriores, o projeto não acaba aí. Não acaba a partir do momento que aqueles processos são movimentados ou que eles são alinhados. A unidade deverá enviar os relatórios mensais à corregedoria por um período de 6 meses. Ou seja, nós entregamos um trabalho, nós saneamos dados, mas nós dizemos aos gestores, isso tem que ser mantido, isso tem que ser acompanhado, isso não pode ser largado e perdido, porque senão é jogar dinheiro fora, trabalho fora. Então, eles, por um período de 6 meses, eles têm que mandar os relatórios e isso é acompanhado pela corregedoria. O coordenador da equipe, que é um funcionário da corregedoria com especialidade em PJE, elabora um relatório circunstanciado no prazo de 10 dias após esse prazo de 6 meses a respeito das atividades desempenhadas na unidade e os resultados que foram encontrados. E a identificação das dificuldades. Esse aqui nós temos um resultado, para vocês terem uma ideia, de um projeto piloto que foi feito na vara de Itatiba. E por que ela foi escolhida? Porque ela tinha 54% da força de trabalho ideal. Ela não tinha condição de dar melhores resultados do que ela já estava dando. Então, foram utilizados 5 servidores da Secretaria da Corregedoria, em tempo parcial, não é tempo total, durante 15 dias úteis, 3 semanas, e esse resultado desse trabalho à distância acarretou a movimentação de tramitação de 1.416 processos, redução de 11% no congestionamento do conhecimento, 12% no conhecimento da execução, melhora de 15% no índice da vazão processual e melhora de 9% no índice de produtividade da vara. Isso que nós utilizamos apenas 5 servidores da própria corregedoria, porque era um projeto piloto e em tempo parcial. Ou seja, a ideia da corregedoria é que com poucos servidores nós possamos, à distância, sem grandes deslocamentos, sem grandes custos, inclusive com orçamento, com diárias, dar um atendimento à primeira instância, de forma a otimizar essas rotinas e essa tramitação de processos. Esse projeto está de acordo com o alinhamento institucional de priorização da primeira instância e de gestão de pessoas e processos. E o projeto agora ele caminha para uma fase mais avançada. A nossa ideia é de termos 4 servidores lotados na sessão de primeira instância para atuar no e-apoio. Estamos trabalhando com isso junto com a presidência, sendo um deles o coordenador desse trabalho. Ou seja, não vamos mais, esperamos, depender da sessão desses funcionários das varas, apesar que isso se mostrou efetivo num primeiro momento desse projeto, esses funcionários colaborarem. E assim, é incrível, porque nós mandamos a enquete e achamos que ninguém vai se propor, e as pessoas se propõem, querem ajudar, querem participar, se sentem até gratificados de poder participar. E o gestor da vara ele também não tem um incômodo muito grande, porque isso não é pelo período todo. Nós pedimos normalmente 2 horas do dia de trabalho dele, e isso tem efeito porque nós temos um coordenador cuidando disso. Também não adianta você fazer isso sem ter alguém realmente coordenando e acompanhando esse trabalho que está sendo feito. Esse é o projeto para o futuro e eu espero que brevemente nós tenhamos condições de realmente colocar esse projeto para atender as varas que estão realmente precisando. É isso. Esse é o e-apoio da 15ª. Muito obrigada.